Cada vez que uma estrela cadente cruza o céu, você está vendo muito mais do que um simples brilho. Você está presenciando uma mensagem do passado mais remoto do sistema solar. Este audiolivro o convida a descobrir a origem oculta das chuvas de meteoros, fragmentos ancestrais deixados por cometas que cruzaram nosso caminho há milhares ou milhões de anos. Que histórias trazem essas partículas acesas? E que segredos da vida e dos planetas poderiam estar escondidos em seu breve brilho? Uma travessia pelas lágrimas do universo que continuam a cair até hoje. Quando falamos de meteoros, muitas pessoas pensam em rochas que caem do espaço, mas seu significado vai muito além. Imagine que essas rochas são os vestígios da criação do sistema solar. Fragmentos que viajaram pelo cosmos durante milhões de anos. Você sabia que cada meteoro que chega à Terra é como uma mensagem do passado, contando-nos histórias sobre a formação do nosso próprio lar no vasto universo? Os meteoros têm sido testemunhas silenciosas da evolução do cosmos e seu impacto na história do nosso planeta é surpreendente, desde a criação dos primeiros asteroides até sua eventual chegada à Terra. Cada um desses corpos celestes teve uma história única. Mas, o que isso significa para nós? Como esses eventos influenciam a vida como a conhecemos? As chuvas de meteoros são como um espetáculo cósmico, que ocorre quando a Terra atravessa um campo de partículas deixadas por cometas ou asteroides. Cada vez que isso acontece, milhões de pequenas rochas entram em nossa atmosfera, criando um espetáculo de luzes e sons. No entanto, por trás dessa beleza há um mistério que remonta aos primórdios do universo. O que esses brilhos nos dirão sobre o passado do nosso planeta e o futuro da humanidade? Durante milhares de anos, as chuvas de meteoros capturaram a imaginação de culturas ao redor do mundo. Em muitas tradições, atribuía-se a elas um significado especial, até mesmo divino. Por que você acha que as antigas civilizações olhavam para o céu com tanto espanto? A resposta pode ser encontrada na conexão profunda que todos compartilhamos com o cosmos e seus fenômenos. Ao estudar os meteoros, não estamos apenas explorando o espaço exterior, estamos desvendando os segredos da própria vida. Alguns cientistas acreditam que os meteoros podem ter trazido os elementos necessários para que a vida começasse na Terra. É possível que esses fragmentos do espaço fossem os portadores da centelha da vida? A resposta a essa pergunta poderia mudar nossa compreensão de como a vida surgiu em nosso planeta. Além disso, os meteoros desempenharam um papel em eventos dramáticos da história da Terra, como a extinção dos dinossauros. Você consegue imaginar um evento tão cataclísmico? Um único impacto pode ter mudado o rumo da evolução. Os meteoros são muito mais do que rochas voadoras. São testemunhas de catástrofes e transformações que moldaram nosso mundo. A ciência por trás dos meteoros também é fascinante. Cada fragmento que cai na Terra nos oferece pistas sobre a composição do sistema solar. Através desses restos, os cientistas podem aprender sobre as condições que existiram há bilhões de anos. Mas como podemos ter certeza de que o que encontramos é realmente um meteoro? A resposta está em uma série de testes e análises que revelam sua história. À medida que exploramos o impacto dos meteoros na cultura humana, torna-se evidente que esses corpos celestes tiveram um efeito duradouro em nossa narrativa coletiva. Desde a literatura até a arte, os meteoros inspiraram gerações de sonhadores e criadores, o que torna esses fenômenos tão cativantes para a imaginação humana. A importância de estudar os meteoros não se limita à sua história. Em um mundo onde as mudanças climáticas e os riscos de impactos se tornam preocupações cada vez mais urgentes, compreender esses corpos celestes é vital. O que aconteceria se um meteoro de grande tamanho estivesse se dirigindo para a Terra? A ciência está trabalhando para responder a essa pergunta e desenvolver estratégias de mitigação. Os meteoros são uma conexão tangível com o cosmos, uma forma de olhar para o passado e refletir sobre nosso lugar no universo. Através de seu estudo, podemos explorar perguntas fundamentais sobre a existência e a vida. O que mais esses fragmentos do espaço nos revelarão no futuro? Assim, ao olhar para o céu em uma noite clara, lembre-se de que cada estrela cadente é um lembrete da história cósmica que nos rodeia. As chuvas de meteoros são parte de um relato maior, um relato que continua a evoluir e que nos convida a refletir sobre nossa própria jornada neste vasto universo. A história dos meteoros é, em última análise, a história de todos nós. Quando olhamos para o céu e vemos uma estrela cadente atravessar a noite, é fácil deixar-se levar pela beleza do momento. Mas, o que é realmente que estamos observando?
A resposta nos leva a uma fascinante viagem pelo mundo dos meteoritos. Esses fragmentos do espaço, que muitas vezes nos parecem simples flashes, têm uma história rica e complexa. Então, o que são exatamente os meteoritos? Em termos simples, um meteorito é um fragmento de material que sobreviveu à sua viagem através da atmosfera terrestre. Mas antes de se tornar um meteorito, começa como um meteoroide. Este termo refere-se a qualquer pequeno corpo no espaço, que pode ser tão pequeno quanto um grão de areia ou tão grande quanto um asteroide. Quando um meteoroide entra na atmosfera da Terra, começa a queimar devido à fricção do ar, criando aquele espetáculo brilhante que chamamos de meteoro. Mas se ele tiver a sorte de não se desintegrar completamente e chegar à superfície terrestre, então é chamado de meteorito. Imaginemos por um momento um gigantesco quebra-cabeça cósmico. Cada peça do quebra-cabeça representa um meteoroide que viaja no vasto espaço. Quando esses fragmentos se agrupam em uma área específica do espaço, podem formar o que chamamos de cinturão de asteroides. Esses cinturões são como rodovias interplanetárias, onde os meteoroides circulam em trajetórias específicas. Então, o que acontece quando um fragmento desse cinturão decide desviar e se dirigir para a Terra? Ele se torna um meteoroide que, ao entrar em nossa atmosfera, se transforma em um meteoro e, se sobrevive, finalmente se torna um meteorito. Os meteoritos não são todos iguais. De fato, existem diferentes tipos de meteoritos. Alguns são rochosos, outros metálicos, e alguns são uma mistura de ambos. Por exemplo, os meteoritos do tipo condrito são aqueles que contêm pequenas esferas de minerais que se formaram no sistema solar primitivo. Por outro lado, os meteoritos metálicos são compostos principalmente de ferro e níquel, o que lhes dá uma aparência brilhante e metálica que pode ser bastante atraente. Cada tipo de meteorito nos conta uma história diferente sobre sua origem e o ambiente em que se formou. Agora consideremos por um momento a importância de classificar esses meteoritos. Por que é tão crucial para os cientistas? A resposta é simples. Ao estudar a composição e características dos meteoritos, os cientistas podem aprender muito sobre a história do sistema solar. Por exemplo, alguns meteoritos contêm materiais que se formaram no calor das primeiras etapas do nosso sistema solar, fornecendo pistas sobre como os planetas e outros corpos celestes se formaram. É interessante notar que os meteoritos também podem ser portadores de informações sobre a vida. Alguns cientistas acreditam que certos compostos orgânicos encontrados em meteoritos podem ser os mesmos que deram origem à vida na Terra. Imagine isso: pequenas peças de rocha do espaço que poderiam ter desempenhado um papel fundamental no surgimento da vida em nosso planeta. Essa conexão entre os meteoritos e a vida nos leva a nos perguntar: o que mais poderiam nos revelar sobre nossa existência? Alguns meteoritos são tão notáveis que deixaram uma marca na história humana, desde os antigos povos que os consideravam como mensagens dos deuses, até o famoso meteorito de Tunguska, que causou uma explosão massiva em 1908. Esses fragmentos do espaço influenciaram a cultura e a ciência. Mas, como se decide se um objeto que cai do céu é realmente um meteorito? É aí que entra em cena a ciência da meteorítica, que estuda esses corpos celestes e estabelece sua classificação e origem. A fascinação pelos meteoritos não se limita à ciência. Ao longo da história, eles capturaram a imaginação de escritores, artistas e sonhadores. Desde a mitologia até a literatura moderna, os meteoritos têm sido símbolos de mudança, renovação e, às vezes, destruição. Esse entrelaçamento entre ciência e cultura nos convida a refletir sobre como os meteoritos influenciaram nossa percepção do universo e nosso lugar nele. Os meteoritos também são um lembrete do quão vasto e misterioso é o espaço. Cada vez que um meteorito se torna um espetáculo luminoso em nosso céu, nos conecta com o cosmos. Nos lembra que, embora vivamos em um planeta relativamente pequeno, somos parte de um universo infinitamente grande e cheio de maravilhas. Quem sabe quantas histórias e segredos esses fragmentos que caem do céu carregam consigo? À medida que aprofundamos nossa compreensão dos meteoritos, também devemos nos perguntar: quanto sabemos realmente sobre eles? A ciência por trás da observação de meteoritos avançou significativamente, e hoje em dia, os astrônomos utilizam tecnologia avançada para estudar não apenas os meteoritos que chegam à Terra, mas também aqueles que se encontram em outros corpos celestes. Com cada descoberta, uma nova janela se abre para o passado do universo. Em resumo, os meteoritos são mais do que simples rochas que caem do céu. São fragmentos da história do cosmos,
portadores de informações valiosas sobre a formação do sistema solar e a vida na Terra. Através de seu estudo, podemos não apenas aprender sobre o passado, mas também vislumbrar o futuro. Enquanto observamos uma estrela cadente, lembremos que, em cada flash, há uma história esperando para ser contada. Então, da próxima vez que olhar para o céu, pense nesses pequenos mensageiros do espaço e em como sua jornada nos conecta com o vasto universo que nos rodeia. Se você está gostando desta viagem pelo universo e quer continuar explorando mais mistérios do cosmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. Os meteoritos têm sido mensageiros do cosmos, trazendo consigo não apenas pedaços de matéria de outros mundos, mas também histórias intrigantes que moldaram nosso planeta e a humanidade. Desde tempos imemoriais, têm caído sobre a Terra, deixando uma marca que transcende a simples curiosidade científica. Mas qual é a história que contam esses viajantes do espaço? Que impacto tiveram em nosso desenvolvimento como espécie? Ao longo da história, ocorreram eventos significativos relacionados a meteoritos que capturaram a atenção das pessoas. Um dos mais famosos é o evento de Tunguska, ocorrido em 1908 na Sibéria. Disse que um objeto do tamanho de um trem, possivelmente um meteorito, explodiu no ar, devastando uma vasta área de floresta. Imaginem a surpresa e o medo das comunidades próximas, que não podiam explicar o fenômeno. Esse tipo de evento alimentou a imaginação e o temor da humanidade, e foram testemunhas do poder que essas rochas do espaço podem exercer. As antigas civilizações também olhavam para o céu e viam nos meteoritos sinais dos deuses. Na mitologia, muitos povos, como os gregos e os maias, consideravam que esses corpos celestes eram mensagens divinas. O famoso meteorito de ferro de Roba, que se encontra na Namíbia, é um exemplo de como essas rochas não apenas caem, mas se tornam parte da cultura e da identidade de um lugar. Este meteorito, um dos maiores já encontrados, tem sido venerado e estudado, e sua história se entrelaça com a história da própria humanidade. Passando para tempos mais recentes, o século XIX trouxe consigo um aumento na curiosidade científica sobre os meteoritos. A comunidade científica percebeu que esses fragmentos celestiais poderiam oferecer pistas sobre a origem do sistema solar. O que revelam sobre os materiais que formaram os planetas? A cada meteorito que cai, um novo capítulo se abre no livro da história do universo. Os impactos de meteoritos tiveram consequências além do que poderíamos imaginar. Você sabia que alguns cientistas acreditam que um meteorito foi o responsável pela extinção dos dinossauros? Há cerca de 66 milhões de anos, um objeto do tamanho de uma cidade impactou o que hoje é a península de Yucatán, no México. Este evento não apenas mudou o curso da vida na Terra, mas também deixou uma marca indelével na história do planeta. A relação entre meteoritos e extinções em massa nos leva a refletir sobre nossa própria vulnerabilidade. No entanto, os meteoritos não trazem apenas destruição. Também foram protagonistas na história da própria vida. Algumas teorias sugerem que os componentes necessários para a vida, como os aminoácidos, poderiam ter chegado à Terra através de meteoritos. Imagine a possibilidade de que a vida, tal como a conhecemos, tenha uma origem cósmica, um presente dos vastos espaços do universo. Isso nos leva a perguntar: fomos tocados pela mão de outros mundos? Os meteoritos têm sido testemunhas silenciosas de nossa evolução. Caíram em momentos-chave, influenciando tanto o ambiente quanto o desenvolvimento de espécies ao longo de milhões de anos. Cada meteorito carrega consigo uma história que remonta à formação do sistema solar. Cada fragmento encontrado na Terra é uma cápsula do tempo que nos permite olhar para trás e compreender melhor nosso lugar no cosmos. As chuvas de meteoritos, aqueles momentos em que o céu parece chorar estrelas cadentes, também têm sua própria narrativa. Ao longo dos séculos, as culturas desenvolveram lendas em torno desses eventos, considerando os presságios ou eventos sobrenaturais. As Perseidas e as Gemínidas, nomeadas assim pelas constelações de onde parecem se originar, capturaram a atenção de gerações, tornando-se celebrações que unem as pessoas na contemplação do universo. À medida que avançamos no tempo, a ciência começou a desvendar os mistérios dos meteoritos e seus impactos. A cada nova descoberta, revela-se um pouco mais sobre como esses corpos celestes moldaram não apenas a Terra, mas também as condições para a vida. Os estudos sobre meteoritos levaram a avanços em campos como a geologia e a astrobiologia, abrindo novas portas à exploração do espaço.
A relação entre os meteoritos e a humanidade não se detém no passado. Atualmente, continuamos investigando e aprendendo com esses fragmentos de rocha e metal. Projetos de pesquisa e monitoramento estão em andamento para rastrear objetos potencialmente perigosos e entender melhor sua natureza e origem. A curiosidade humana por esses corpos celestes permanece viva, e os meteoritos continuam a ser um tema fascinante que desperta interesse em cientistas e entusiastas igualmente. Por último, não podemos esquecer o papel que os meteoritos desempenharam em nossa cultura. Desde a literatura até o cinema, inspiraram inúmeras histórias e mitos. Lembram-nos de que somos parte de um universo vasto e misterioso, e que de alguma forma estamos conectados a esses fragmentos que caem do céu. Cada meteorito que toca a Terra é um lembrete de que nossa história é apenas uma pequena parte de uma narrativa muito maior que abrange o tempo e o espaço. Assim, da próxima vez que você ver uma chuva de meteoros cruzar o céu, lembre-se de que não são apenas luzes fugazes, mas mensageiros de um passado antigo que trazem consigo a história de nosso universo e a promessa de descobertas futuras. Os meteoritos são muito mais do que rochas de outros mundos. São peças do quebra-cabeça cósmico que nos convidam a continuar explorando e questionando. Você já se perguntou como se formam os meteoritos no vasto universo? Para entender esse fascinante processo, primeiro precisamos dar uma olhada nos asteroides, esses gigantes de rocha que flutuam no espaço. Imagine que os asteroides são como os blocos de construção do nosso sistema solar. Esses corpos celestes se formaram há bilhões de anos, quando o sistema solar estava em sua infância. À medida que o Sol e os planetas começaram a tomar forma, os asteroides se tornaram os restos desse processo, ficando presos em um jogo gravitacional. Os asteroides podem ser considerados como peças de um quebra-cabeça cósmico. Às vezes, esses blocos se quebram devido a colisões com outros corpos celestes ou pela influência da gravidade de planetas próximos. Um pequeno asteroide pode se desintegrar em milhões de fragmentos, alguns dos quais podem se tornar meteoritos. Aqui é onde a história se torna ainda mais interessante. O que acontece com esses fragmentos que conseguem escapar do abraço do asteroide principal? Quando um fragmento de asteroide, agora chamado meteoroide, se dirige para a Terra, entra em nossa atmosfera. Este é o momento em que a mágica realmente começa. A fricção com o ar é como um enorme freio que faz com que o meteoroide se aqueça a temperaturas extremas. De fato, pode chegar a brilhar com uma luz intensa, criando o espetáculo que conhecemos como uma estrela cadente. Mas quantos desses meteoroides realmente chegam ao solo? A resposta é surpreendentemente baixa. A maioria dos meteoroides se desintegra completamente antes de alcançar a superfície terrestre. No entanto, alguns afortunados conseguem sobreviver a essa viagem ardente e se tornam meteoritos. Esses meteoritos são como tesouros do espaço, que nos contam histórias sobre o tempo e o lugar em que se formaram. Mas, o que acontece com aqueles que não se tornam meteoritos? O que acontece com eles depois de serem destruídos? Os fragmentos que se desintegram se tornam poeira cósmica. Um lembrete de que nem todos os corpos celestes conseguem completar sua jornada. Essa poeira, embora diminuta, também tem sua importância, pois pode contribuir para a formação de novas estrelas e planetas. Então, sempre que observamos uma chuva de meteoros, estamos sendo testemunhas de um processo antigo e contínuo de criação e destruição no universo. Agora, por que tudo isso é relevante? A formação de meteoritos não é apenas um fenômeno fascinante no âmbito astronômico, mas também tem implicações em nossa compreensão da origem da vida na Terra. Alguns cientistas acreditam que os meteoritos podem ter trazido os componentes básicos da vida para o nosso planeta, como aminoácidos e outros compostos orgânicos. É como se esses fragmentos espaciais fossem mensageiros de um tempo em que a vida apenas começava a brotar. À medida que exploramos mais sobre como se formam os meteoritos, também nos deparamos com a diversidade de sua composição. Existem meteoritos metálicos, rochosos e alguns que combinam ambos os materiais. Isso nos leva a perguntar: que segredos podem conter? Analisar esses meteoritos pode oferecer pistas sobre a formação dos planetas e as condições que existiam no sistema solar primitivo. É como abrir um livro antigo cheio de sabedoria que nos fala sobre nossa própria origem. A história dos meteoritos está cheia de surpresas. Alguns meteoritos viajaram milhões de anos antes de cair na Terra. E suas trajetórias podem ser um relato de aventuras interplanetárias. Ao estudar sua composição e trajetória, os cientistas podem reconstruir a história do nosso sistema solar.
Não é incrível pensar que um pequeno fragmento de rocha pode carregar consigo a história de todo um planeta? À medida que a humanidade avança na exploração espacial, os meteoritos se tornam peças-chave para entender não apenas nosso sistema solar, mas também outros mundos. As missões espaciais estão projetadas para coletar e analisar meteoritos de outros planetas e luas, o que nos ajudará a responder perguntas sobre a possibilidade de vida além da Terra. Cada meteorito é uma janela para o universo, um lembrete de que o cosmos está cheio de mistérios esperando para serem descobertos. Finalmente, é importante considerar o futuro. Com o avanço da tecnologia, estamos melhor preparados para rastrear e estudar as trajetórias dos meteoritos que se aproximam do nosso planeta. Esses esforços não apenas buscam nos proteger de possíveis impactos, mas também nos oferecem a oportunidade de aprender mais sobre o universo. A formação de meteoritos é apenas uma parte de um quebra-cabeça muito maior, um que continua se expandindo à medida que exploramos além de nosso lar. Então, da próxima vez que você ver uma estrela cadente, lembre-se de que está testemunhando uma jornada épica que começou há éons no vasto e misterioso universo. Desde sua formação como asteroides até sua transformação em meteoritos, cada fragmento que chega à Terra tem uma história a contar, um relato que nos conecta com o cosmos e com nossa própria origem. A história dos meteoritos é, em última instância, a história da própria vida. As chuvas de meteoros fascinaram a humanidade desde tempos imemoriais. Mas, você sabia que nem todas as chuvas de meteoros são iguais? Existem diferentes tipos, cada uma com suas próprias características e momentos especiais no ano. Vamos começar a desvendar esse mistério. Primeiro, pensemos nas chuvas de meteoros como um espetáculo de fogos de artifício no céu. Algumas são eventos anuais, como festas que esperamos ansiosamente, enquanto outras são esporádicas, aparecendo de repente e muitas vezes sem aviso prévio. A pergunta é, o que faz com que esses eventos sejam tão únicos? As chuvas anuais são como um velho amigo que retorna a cada ano para te visitar. Elas são previsíveis e ocorrem em datas específicas, graças à órbita de cometas que deixam um rastro de partículas no espaço. Por exemplo, as Perseidas, que ocorrem em agosto, são uma das mais conhecidas e apreciadas. A cada ano, centenas de milhares de pessoas levantam os olhos para o céu na noite do 15 de agosto, esperando ver como brilham essas estrelas cadentes. Mas o que as torna tão especiais? As Perseidas são o resultado dos restos do cometa Swift-Tuttle. Quando esse cometa passa perto do Sol, seu calor provoca que o gelo e a poeira se desprendam, formando uma cauda de partículas. Ao chegar à Terra, essas partículas colidem com nossa atmosfera e se transformam nas luzes brilhantes que vemos. Assim é como um pequeno fragmento de um cometa se transforma em um espetáculo para nossos olhos. Agora, vamos falar sobre as chuvas esporádicas. Essas são mais como surpresas inesperadas. Às vezes, podemos ver meteoros brilhantes em qualquer época do ano. Mas não há um padrão a seguir. A razão por trás disso é que nem todas as partículas vêm de cometas. Algumas vêm de asteroides, ou até mesmo de fragmentos de outros corpos celestes. Mas como podemos prever quando esses meteoros surpreendentes aparecerão? A verdade é que nem sempre podemos prever essas chuvas esporádicas. No entanto, quando ocorrem, podem ser tão impressionantes quanto as chuvas anuais. Muitas vezes os astrônomos estão atentos a eventos especiais, como a aparição de um novo cometa ou a fragmentação de um asteroide, que podem gerar chuvas inesperadas. Um exemplo notável de uma chuva esporádica são as dracônidas, que às vezes são tão abundantes que podem oferecer um espetáculo impressionante em uma única noite. Embora sua atividade seja irregular, em ocasiões já produziram milhares de meteoros por hora. Imagine estar no lugar certo e na hora perfeita para observar tal maravilha. Você sabia que a Terra pode passar por diferentes correntes de partículas em sua viagem ao redor do Sol? Isso significa que, dependendo de nossa posição no espaço, podemos experimentar diferentes chuvas de meteoros ao longo do ano. Algumas chuvas são mais intensas que outras, o que pode nos deixar perguntando: quando é o melhor momento para observá-las? Se você está interessado em ver meteoros, há recomendações gerais. O ideal é procurar um lugar afastado das luzes da cidade, onde o céu esteja limpo. A paciência é fundamental. Muitas vezes, os meteoros podem aparecer em rajadas, mas há momentos de calma. Então, que tal preparar uma manta e se acomodar sob as estrelas?
Por fim, é interessante considerar como essas chuvas de meteoros influenciaram a cultura e a história. Desde a antiguidade, as pessoas olharam para o céu e interpretaram essas manifestações como presságios ou sinais. As chuvas de meteoros têm sido fonte de inspiração para mitos e lendas em todo o mundo e deixaram uma marca profunda em nossa imaginação coletiva. Em resumo, as chuvas de meteoros são eventos celestiais fascinantes que nos conectam com o vasto universo. Sejam esporádicas ou anuais, cada chuva traz consigo a oportunidade de nos maravilharmos com o espetáculo da natureza. Então, da próxima vez que olhar para o céu, lembre-se de que você está testemunhando algo que tem acontecido há milhões de anos. Quem sabe que surpresas celestiais podem estar te esperando? As chuvas de meteoros são um dos espetáculos mais fascinantes que o universo nos oferece. Mas, você já se perguntou por que isso acontece? Neste vasto cosmos, cheio de mistérios e maravilhas, partículas de poeira e rocha viajam pelo espaço e, frequentemente, cruzam-se com o nosso planeta. Imagine que o espaço é como um grande oceano, onde os meteoros são pequenos barcos de carga que navegam por suas águas. Mas como esses barcos desviam de seu curso e acabam caindo em nossa atmosfera? Para entender isso, é fundamental conhecer as trajetórias orbitais. Os meteoros vêm de asteroides, cometas e outros corpos celestes que orbitam ao redor do Sol. Quando esses objetos se aproximam da Terra, algumas de suas partículas são atraídas pela nossa atmosfera. É como se um ímã estivesse atraindo pequenas limalhas de ferro. No entanto, a gravidade do nosso planeta não é a única força em jogo. A velocidade com que esses pequenos fragmentos se movem também desempenha um papel crucial. Você sabia que eles podem viajar a velocidades de até 60 km por segundo? Essa velocidade é comparável à de um carro de corrida, mas no espaço. Agora, imagine que um meteoro, ao entrar na atmosfera, enfrenta uma resistência considerável. É como se estivesse tentando correr a toda velocidade através de uma piscina. Essa resistência faz com que o meteoro aqueça enormemente, criando uma brilhante trilha de luz que podemos observar da Terra. Esse fenômeno é o que conhecemos como meteoro. Então, um meteoro é simplesmente um meteoro que está em chamas, iluminando nosso céu noturno como um espetáculo de fogos de artifício cósmicos. Mas por que nem todos os meteoros terminam na superfície da Terra? À medida que descem, muitos se desintegram completamente, tornando-se poeira e gás antes de chegar até nós. No entanto, alguns conseguem atravessar a atmosfera e aterrissam em nosso planeta. Esses são os meteoros que podemos coletar e estudar. Então, da próxima vez que você ver uma chuva de meteoros, lembre-se de que nem todos eles se tornarão meteoros, mas aqueles que o fizerem são verdadeiras joias do espaço. Além da atração gravitacional e da velocidade, há outro fator que influencia a chuva de meteoros: a órbita da Terra. A Terra se move por um caminho no espaço que às vezes cruza a órbita de um cometa ou asteroide. Quando isso acontece, nossa atmosfera encontra um torrente de pequenas partículas que foram liberadas por esses corpos celestes. É como se a Terra estivesse caminhando através de uma chuva de pétalas de flores que caem de uma árvore em flor. Em certos momentos do ano, como durante as chuvas das Perseidas ou das Gemínidas, esse fenômeno se torna muito mais evidente. Alguns podem se perguntar, com que frequência ocorrem essas chuvas? A resposta é que há chuvas de meteoros todos os anos, e algumas são mais intensas que outras. A Terra passa por diferentes correntes de detritos ao longo do ano, o que significa que podemos esperar ver essas maravilhas cósmicas em datas específicas. Não é incrível pensar que existe um calendário cósmico que nos espera? As chuvas de meteoros não são apenas um deleite visual, mas também têm um significado mais profundo. Essas partículas que caem do espaço são como mensagens do universo. Elas nos oferecem a oportunidade de estudar a composição de outros corpos celestes e entender melhor a história do nosso sistema solar. Cada meteoro que cai é um lembrete de que somos parte de um vasto cosmos, cheio de mistérios ainda por descobrir. É fascinante pensar em como esses pequenos fragmentos de rocha podem conter pistas sobre a origem do nosso planeta e, possivelmente, da própria vida. Alguns cientistas acreditam que os meteoros podem ter trazido os ingredientes necessários para a vida à Terra, como a água e os compostos orgânicos. Então, quando você vê uma estrela cadente, talvez esteja testemunhando um pequeno fragmento da história do universo. E o que acontece se um meteoro não se desintegra e chega à Terra? Embora o risco seja baixo, os impactos de meteoros tiveram consequências significativas ao longo da história.
Alguns eventos, como o famoso meteoro de Chicxulub, estão relacionados a extinções em massa. Você consegue imaginar como seria a nossa vida se esses eventos não tivessem ocorrido? Talvez não estivéssemos aqui falando sobre meteoros. A ciência por trás das chuvas de meteoros é um campo em constante evolução. Os astrônomos utilizam telescópios e outras ferramentas para rastrear esses fenômenos e estudar suas trajetórias. À medida que a tecnologia avança, também avança nossa compreensão de como essas chuvas ocorrem. Que novas surpresas o futuro nos trará? Em resumo, as chuvas de meteoros são um lembrete constante de que estamos cercados por um universo dinâmico e em mudança. Cada vez que olhamos para o céu, podemos nos sentir conectados a algo muito maior. Então, da próxima vez que você ver uma estrela cadente, lembre-se de que não está apenas observando um lindo espetáculo, mas também fazendo parte de um antigo e fascinante processo cósmico que tem ocorrido por bilhões de anos. Qual é o impacto dos meteoritos em nosso planeta? É uma pergunta fascinante que nos leva a explorar a história geológica da Terra. Ao longo de milhões de anos, os meteoritos deixaram sua marca na superfície terrestre, e não apenas na forma de crateras. Esses visitantes do espaço desempenharam um papel fundamental na evolução da vida como a conhecemos. Desde o início da formação do planeta, a Terra tem sido bombardeada por inúmeros corpos celestes. Alguns deles eram pequenos como grãos de areia, enquanto outros eram gigantescos, capazes de provocar mudanças drásticas no clima e na biodiversidade. Mas o que acontece quando um meteorito impacta a Terra? A resposta não é tão simples quanto pode parecer. Imagine um meteorito do tamanho de uma casa. Quando entra na atmosfera, aquece intensamente e se desintegra, mas alguns fragmentos conseguem chegar à superfície. Se esse meteorito impactar uma área povoada, pode causar danos colossais, destruindo edifícios e causando perdas humanas. No entanto, mesmo os meteoritos menores podem ter efeitos devastadores, como o evento de Tunguska em 1908, que arrasou mais de 2.000 km² de floresta na Sibéria. Mas nem todos os impactos são negativos. Ao longo da história, alguns meteoritos foram responsáveis por mudanças que permitiram o florescimento de novas formas de vida. Por exemplo, teoriza-se que um impacto maciço há cerca de 65 milhões de anos contribuiu para a extinção dos dinossauros, o que, por sua vez, abriu caminho para que os mamíferos, incluindo os humanos, evoluíssem. É possível que sem esses impactos drásticos nossa história não tivesse sido a mesma? Os impactos de meteoritos também influenciaram o clima da Terra. Quando um meteorito colide com nosso planeta, pode liberar enormes quantidades de energia, causando incêndios florestais e lançando poeira e detritos na atmosfera. Essa poeira pode bloquear a luz solar por anos, causando um resfriamento temporário do clima. Um exemplo clássico disso é o impacto que se acredita ter causado a extinção dos dinossauros, que levou a um período de resfriamento global. Além das extinções, os meteoritos têm sido um veículo de mudança. Alguns cientistas sugerem que esses corpos celestes trouxeram materiais essenciais para a vida, como a água e os aminoácidos. Uma analogia que pode ser feita é pensar nos meteoritos como sementes que chegam a um terreno fértil. Quando caem na Terra, podem germinar e dar origem a novas formas de vida. Ao longo da história, também fomos testemunhas de eventos mais recentes, como o meteorito de Chelyabinsk em 2013. Esse meteorito, embora pequeno em comparação com outros, explodiu na atmosfera e causou danos em mais de 1.000 edifícios, deixando milhares de pessoas atônitas. Esse evento nos lembra que, apesar dos avanços tecnológicos, continuamos vulneráveis aos perigos que vêm do espaço. A humanidade aprendeu a se preparar para esses eventos. Programas de monitoramento foram desenvolvidos para rastrear objetos próximos à Terra e prever possíveis impactos. Mas, o que aconteceria se um meteorito grande o suficiente estivesse a caminho de nós? As simulações mostram que as consequências seriam catastróficas, e é por isso que a pesquisa sobre meteoritos é crucial para a nossa sobrevivência. As histórias de impactos não são apenas relatos de destruição, também são histórias de resiliência. Ao longo da história, as civilizações sobreviveram e se adaptaram às mudanças que esses eventos trouxeram. A curiosidade humana nos leva a investigar como esses impactos moldaram nosso mundo e como podemos usar esse conhecimento para proteger nosso futuro. Falando em futuro, a exploração de meteoritos não se limita à Terra. Missões espaciais estão em andamento para estudar meteoritos em outros corpos celestes, buscando entender sua composição e seu papel na formação de nosso sistema solar.
Cada descoberta nos aproxima um passo mais de desvendar os segredos do universo. A história dos meteoritos é, em última análise, uma história de conexão. Conectam o passado de nosso planeta com seu futuro e nos lembram que somos parte de algo muito maior. Cada fragmento que cai nos conta uma história que merece ser ouvida. Portanto, da próxima vez que olhar para o céu e ver uma chuva de meteoros, lembre-se de que não está apenas observando luzes brilhantes. Você está testemunhando um fenômeno que influenciou a história da Terra e, possivelmente, de toda a vida. Os meteoritos, esses vagabundos do espaço, têm sido parte de uma narrativa fascinante que se entrelaça com a origem da vida na Terra. Mas, que papel eles realmente desempenham nesta história tão complexa? É como se fossem mensageiros das estrelas, levando consigo os ingredientes necessários para a vida. Em um universo vasto e enigmático, é surpreendente pensar que esses corpos celestes poderiam ter sido responsáveis por acender a centelha da vida em nosso planeta. Imagine um vasto oceano de espaço, onde flutuam bilhões de partículas, algumas das quais são restos da formação dos planetas. Entre elas, os meteoritos são como pequenas cápsulas do tempo, contendo informações sobre o passado do sistema solar. Mas a questão é: como esses fragmentos podem ter contribuído para algo tão extraordinário como a própria vida? A resposta está em sua composição química. Os meteoritos são compostos de diversos elementos, muitos dos quais são essenciais para a vida tal como a conhecemos. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio são apenas alguns dos blocos de construção que podemos encontrar nesses corpos. Mas, e se eu te dissesse que alguns cientistas acreditam que essas substâncias poderiam ter chegado à Terra através de meteoritos? É uma hipótese intrigante. Durante os primeiros dias do nosso planeta, quando a Terra era um lugar inóspito, um bombardeio constante de meteoritos pode ter fornecido os ingredientes-chave para formar compostos orgânicos. Essas pequenas rochas espaciais poderiam ter sido o catalisador que permitiu a criação de aminoácidos, os tijolos das proteínas. Imagine por um momento que as primeiras formas de vida foram como pequenos experimentos químicos e que os meteoritos foram os cientistas que trouxeram os materiais necessários para o laboratório. Mas a história não termina aí. À medida que a Terra esfriava e se estabilizava, esses meteoritos continuaram sua jornada, trazendo mais e mais compostos que poderiam ter alimentado a evolução de organismos mais complexos. É possível que, sem esses impactos de meteoritos, a vida nunca tivesse surgido em nosso planeta? É uma possibilidade que muitos pesquisadores estão explorando. Alguns cientistas foram além e propõem que a própria vida poderia ter chegado à Terra através de meteoritos. Fala-se da panspermia, uma teoria que sugere que a vida, ou pelo menos seus componentes essenciais, poderiam ter se originado em outro lugar do universo e viajado para o nosso planeta em meteoritos. Imagine que a vida na Terra é apenas uma parte de uma história muito maior que abrange o cosmos. Cada meteorito que cai pode ser um pequeno lembrete de que não estamos sozinhos no universo. Além disso, alguns meteoritos contêm materiais que não são facilmente encontrados na Terra. Por exemplo, o meteorito de Murchison, que caiu em 1969 na Austrália, contém aminoácidos e outros compostos orgânicos que deixaram os cientistas maravilhados. Isso sugere que, no vasto universo, pode haver outros lugares onde as condições sejam propícias para a formação de vida. A interconexão entre meteoritos e a vida não é apenas um conceito teórico. No fundo, nos lembra que a vida é um fenômeno que pode ser mais comum no universo do que pensamos. Cada vez que observamos uma chuva de meteoros, podemos nos perguntar: quantos desses fragmentos contribuíram para a história da vida na Terra? A resposta pode ser mais profunda do que imaginamos. Explorar a relação entre meteoritos e a vida também nos leva a refletir sobre o futuro. À medida que a humanidade avança em sua compreensão do espaço e de como os meteoritos influenciaram nossa história, a busca por vida em outros planetas se torna mais empolgante. Poderíamos algum dia encontrar provas de vida que se originou em um meteorito em um lugar distante do universo? Essa é a pergunta que impulsiona muitos cientistas a investigar e explorar além das fronteiras da Terra. A conexão entre meteoritos e a vida nos ensina que o universo é um lugar dinâmico e em constante mudança. Cada meteorito que impacta a Terra não é apenas um lembrete do nosso passado, mas também um convite a continuar explorando o desconhecido. Assim, da próxima vez que você ver um meteoro cruzar o céu, pense na jornada que ele fez e nos segredos que pode estar guardando sobre nossas próprias raízes.
os meteoritos são mais do que simples rochas que caem do céu. São testemunhas da história do universo e da vida em nosso planeta. O que mais nos revelarão no futuro? A resposta a essa pergunta pode ser tão surpreendente quanto o próprio universo. No fundo, a relação entre os meteoritos e a vida nos convida a continuar questionando, explorando e, acima de tudo, nos maravilhando diante da imensidão do cosmos. Os meteoritos têm fascinado a humanidade desde tempos imemoriais, deixando uma marca indelével em nossa cultura e mitologia. Você já se perguntou como esses fragmentos do espaço se tornaram símbolos de assombro e mistério ao longo da história? Desde as antigas civilizações até os dias atuais, os meteoritos têm sido testemunhas de nossa curiosidade e nosso desejo de entender o desconhecido. A história dos meteoritos na cultura humana remonta a milênios. Na Grécia Antiga, os filósofos consideravam que os meteoritos eram mensagens dos deuses, portadores de advertências ou presságios. Essas crenças refletem o temor e a admiração que sentiam diante da imensidão do cosmos. Mas, o que essas histórias nos dizem sobre nossa relação com o universo? Através dos meteoritos, os antigos buscavam respostas a perguntas existenciais, tentando decifrar o significado de sua existência em um mundo tão vasto. Em muitas culturas indígenas, os meteoritos são considerados como pedras sagradas, dotadas de poderes especiais. Por exemplo, em algumas tribos nativas americanas, acreditava-se que os meteoritos eram o lar de espíritos ancestrais. Essa conexão espiritual e simbólica sublinha como os meteoritos têm sido mais do que simples rochas caídas do céu, têm sido uma ponte entre o divino e o terreno. Que papel essas crenças desempenham na forma como entendemos o mundo ao nosso redor? No mundo islâmico, os meteoritos também ocuparam um lugar de destaque. Conta-se que Maomé utilizou meteoritos para explicar a criação do universo e a importância da fé. Essa narrativa não apenas destaca a importância dos meteoritos na cosmovisão islâmica, mas também evidencia sua influência na religião e espiritualidade de milhões de pessoas. Como essas narrativas influenciam a forma como as culturas percebem o cosmos? Ao cruzar o oceano, encontramos que na mitologia dos povos indígenas da América do Sul, os meteoritos eram considerados presentes dos deuses. Algumas tribos acreditavam que traziam fertilidade e prosperidade à terra. Essa crença no poder dos meteoritos para influenciar a vida cotidiana mostra a interconexão entre a natureza e a espiritualidade. Poderia ser que esses fragmentos de rocha sejam mais do que simples objetos físicos, mas veículos de esperança e renovação? À medida que avançamos para a Idade Média, a percepção dos meteoritos começou a mudar. Naquela época, muitos os viam como presságios de calamidades, guerras ou desastres. A queda de um meteorito muitas vezes era interpretada como um mau agouro, criando um ambiente de temor. No entanto, também despertou a curiosidade científica, impulsionando alguns a investigar sua origem e natureza. Como um fenômeno tão natural e belo pode ser visto tanto como uma bênção quanto como uma maldição? A chegada da era moderna trouxe novas perspectivas. A ciência começou a desvendar os mistérios dos meteoritos, revelando sua composição e origem. No entanto, a fascinação por eles não diminuiu. Atualmente, muitos artistas e escritores encontraram inspiração nesses corpos celestes, refletindo a eterna busca da humanidade por entender seu lugar no universo. É possível que, apesar de todos os nossos avanços, os meteoritos continuem sendo um símbolo do desconhecido em nossa vida moderna? No campo da arte, os meteoritos foram representados em pinturas, esculturas e literatura, capturando a imaginação de artistas de todo o mundo. Um dos exemplos mais emblemáticos é a obra do pintor surrealista Salvador Dalí, que incorporou meteoritos e elementos cósmicos em suas criações. Essas representações artísticas mostram como os meteoritos podem ser vistos como um símbolo de conexão entre o espiritual e o material. O que essas obras nos dizem sobre nossa própria busca de significado em um mundo complexo? Em algumas culturas, acreditou-se que os meteoritos possuem propriedades curativas, desde amuletos até talismãs. Essas rochas do espaço foram utilizadas em rituais de cura e proteção. A ideia de que um fragmento do cosmos pode ter o poder de curar ou proteger reflete nossa eterna conexão com o universo e sua influência em nossas vidas. Como podemos aproveitar essa conexão em nossa busca por bem-estar e equilíbrio? Além disso, os meteoritos encontraram seu lugar na ficção científica. Autores como H.G. Wells e Arthur C. Clarke
usaram meteoritos como elementos centrais em suas narrativas, explorando temas de vida extraterrestre e viagens intergalácticas. Essas histórias alimentaram nossa imaginação e nos levaram a questionar nossa existência em um universo potencialmente habitado por outras formas de vida. O que isso nos diz sobre nossa insaciável curiosidade e desejo de explorar o desconhecido? À medida que a humanidade avança em direção ao futuro, os meteoritos continuam sendo uma fonte de inspiração e mistério. A tecnologia moderna nos permite estudar esses corpos celestes de maneiras que antes eram inimagináveis. Através de missões espaciais e telescópios avançados, estamos mais perto do que nunca de desvendar os segredos que os meteoritos guardam. Que descobertas nos esperam no horizonte? Os meteoritos também deixaram sua marca na medicina e na tecnologia. Elementos raros encontrados em meteoritos estão sendo investigados por cientistas que buscam novas soluções para problemas atuais. Essa interseção entre ciência e cultura nos lembra que os meteoritos não são apenas objetos do passado, mas também parte de nosso futuro. Como podemos utilizar o conhecimento que obtemos deles para melhorar nossa vida na Terra? Finalmente, é fascinante pensar em como os meteoritos influenciaram as narrativas de nossas vidas. Desde as histórias que contamos sobre o universo até as crenças que formamos sobre nosso lugar nele. Os meteoritos são lembretes constantes de que somos parte de algo muito maior. Cada vez que olhamos para o céu, não sentimos um pouco de assombro ao pensar nos segredos que ainda restam por descobrir? O papel dos meteoritos na cultura e na mitologia é um testemunho de nossa eterna curiosidade e desejo de entender o universo. Através dos séculos, esses fragmentos do espaço serviram como símbolos de assombro, temor, esperança e descoberta. À medida que continuamos explorando, talvez os meteoritos nos revelem não apenas os segredos do cosmos, mas também verdades sobre nós mesmos. A história dos meteoritos é, em última análise, uma história sobre a humanidade e sua busca incessante de significado em um vasto e misterioso universo. A observação de meteoros é uma das atividades mais fascinantes da astronomia. Mas como os cientistas fazem isso? A resposta está em uma combinação de tecnologia avançada e um enfoque metódico. Os astrônomos desenvolveram ferramentas e técnicas que lhes permitem não apenas observar as chuvas de meteoros, mas também entender sua origem e comportamento. Primeiro, falemos dos telescópios. Esses instrumentos são como as lentes de aumento da natureza. Nos permitem ver coisas que, de outra forma, estariam muito longe ou seriam muito tênues para o olho humano. Existem diferentes tipos de telescópios, desde os que são projetados para observar luz visível até aqueles que capturam radiação no infravermelho ou ultravioleta. Você consegue imaginar ver uma chuva de meteoros através de um telescópio que não apenas capta luz, mas também outros tipos de radiação. Isso é o que fazem alguns astrônomos. Mas não se trata apenas de telescópios. Câmeras especializadas desempenham um papel crucial na observação de meteoros. Essas câmeras são extremamente sensíveis e podem captar a luz de um meteoro que atravessa a atmosfera em uma fração de segundo. Isso significa que mesmo que o meteoro seja muito tênue, os cientistas podem registrá-lo e analisar sua trajetória. Imagine poder capturar uma estrela cadente com uma câmera que pode ver o que seus olhos não conseguem. Às vezes, os meteoros são tão rápidos que escapam antes que possamos vê-los. É aqui que a tecnologia moderna entra em cena. Os astrônomos utilizam sistemas de monitoramento que estão conectados a múltiplas câmeras e telescópios. Esses sistemas trabalham juntos para criar uma rede que pode captar meteoros de diferentes ângulos. Quando um meteoro aparece, as câmeras de toda a rede o detectam simultaneamente, proporcionando uma imagem mais completa de sua trajetória e comportamento. É como uma equipe de detetives que se coordena para resolver um mistério. O uso de satélites também revolucionou a observação de meteoros. Esses dispositivos orbitam a Terra e podem detectar meteoros do espaço. Ao observar as chuvas de meteoros de uma perspectiva mais alta, os cientistas obtêm dados que não poderiam conseguir da superfície. Você consegue imaginar como seria observar uma chuva de meteoros do espaço? É uma vista espetacular e única. Outra ferramenta fascinante são os espectrômetros. Esses aparelhos analisam a luz que emitem os meteoros e nos permitem conhecer sua composição química. Ao decompor a luz em suas diferentes cores, os cientistas podem identificar quais elementos e compostos estão presentes em um meteoro. É como descobrir o DNA de um meteorito através da luz que emite. Essa informação é inestimável.
pois nos ajuda a entender não apenas de onde vem o meteoro, mas também sua história. A colaboração entre cientistas de diferentes disciplinas também é essencial. Astrônomos, físicos e químicos trabalham juntos para estudar os meteoros e seus efeitos na Terra. Essa colaboração interdisciplinar é o motor que impulsiona o avanço em nossa compreensão do cosmos. Quem diria que a observação de meteoros poderia unir tantos especialistas em um único objetivo? As redes sociais e a participação do público adicionaram um novo nível à observação de meteoros. Hoje em dia, qualquer pessoa com um smartphone pode se tornar um observador de meteoros. Existem aplicativos que permitem que as pessoas relatem avistamentos, o que ajuda os cientistas a coletar dados em tempo real. Essa conexão entre o público e a ciência é uma forma maravilhosa de envolver mais pessoas na exploração do universo. A educação também desempenha um papel fundamental na ciência da observação de meteoros. Existem muitos programas e recursos disponíveis para aqueles que desejam aprender mais sobre o céu. Desde oficinas locais até cursos online, a oportunidade de mergulhar no mundo da astronomia está mais acessível do que nunca. Isso não apenas fomenta o interesse pela ciência, mas também prepara a próxima geração de astrônomos. Com o avanço da tecnologia, o futuro da observação de meteoros é brilhante. Imagine quais descobertas nos aguardam no futuro. Poderia ser que nos próximos anos desenvolvamos tecnologias que nos permitam observar meteoros em outras partes do universo? A exploração espacial está em constante evolução e cada novo avanço nos aproxima de entender melhor o sistema solar e além. Em resumo, a ciência por trás da observação de meteoros é um esforço colaborativo que combina tecnologia, criatividade e paixão pelo universo. Desde telescópios até satélites, cada ferramenta e técnica tem seu papel nesta emocionante busca por conhecimento. A cada chuva de meteoros, os cientistas não apenas observam luzes fugazes no céu, mas também desvendam os segredos do cosmos. Da próxima vez que olhar para o céu e ver uma estrela cadente, lembre-se de que por trás daquela luz há uma equipe de especialistas trabalhando arduamente para entender o universo. Ao longo da história, ocorreram eventos de grande impacto relacionados com meteoritos que deixaram marca na humanidade. Um dos mais famosos é, sem dúvida, o meteorito de Tunguska, que caiu em 1907, em uma remota região da Sibéria. Mas, o que realmente aconteceu naquele dia? A explosão foi tão intensa que devastou mais de 2.000 km² de floresta. Imagine a cena. Árvores caídas como se fossem palitos de fósforo. Uma enorme área devastada e um mistério que fascinou cientistas e curiosos igualmente. Apesar de não ter sido encontrado uma cratera, a energia liberada foi equivalente a milhares de bombas de Hiroshima. Outro meteorito notório é o de Chelyabinsk, que caiu em 2013 e surpreendeu milhões de pessoas. Este meteoro, que viajava a uma velocidade de mais de 60.000 km/h, desintegrou-se sobre a Rússia e provocou uma onda de choque que quebrou janelas e causou ferimentos em mais de 1.000 pessoas. Você consegue imaginar um espetáculo de luzes no céu seguido pelo estilhaçar de vidros ao seu redor? É como se o universo decidisse fazer um show de fogos de artifício, mas com um toque um pouco mais perigoso. Vamos falar agora do meteorito Roba, o maior que foi encontrado na Terra. Este colosso de ferro, que pesa mais de 60 toneladas, foi encontrado na Namíbia e é tão grande que nunca pôde ser movido de seu lugar. Dizem que se você quisesse levá-lo para outro lugar, precisaria de um caminhão enorme e uma equipe de especialistas. No entanto, seu tamanho não é a única razão pela qual é célebre. Roba é um lembrete de que, embora os meteoritos possam ser perigosos, também podem ser fascinantes e valiosos para a ciência. Quanto aos meteoritos que deixaram uma marca na história, não podemos esquecer o meteorito de Chicxulub, que impactou a Terra há aproximadamente 65 milhões de anos. Este evento é conhecido por estar relacionado com a extinção dos dinossauros. Imagine viver em um mundo cheio de enormes criaturas e, de repente, tudo muda. Um verdadeiro cataclismo que transformou a vida em nosso planeta. Embora tenha sido um evento devastador, também abriu as portas para que mamíferos e, eventualmente, os humanos se desenvolvessem. A vida, em sua forma mais resiliente, encontrou uma maneira de seguir em frente. A história dos meteoritos também inclui o meteorito de Allende, que caiu em 1969 no México. Este meteorito é especial porque é considerado um dos mais valiosos para entender a formação do sistema solar. Contém minerais que se formaram nas primeiras etapas do universo.
É como se fosse um livro antigo que nos conta os segredos de nossa própria existência. Os cientistas que o estudaram encontraram pistas sobre como os planetas se formaram e a matéria que os compõe. Se olharmos além da Terra, há meteoritos que deixaram sua impressão na Lua, como a cratera Tycho. Esta cratera é visível do nosso planeta e se formou pelo impacto de um meteorito há cerca de 700 mil anos. Imagine olhar para o céu noturno e ver uma cratera que é, em essência, a marca de um viajante do espaço. A Lua é um arquivo da história do Sistema Solar e os meteoritos são suas penas. Não podemos deixar de mencionar o famoso meteorito de Barringer, também conhecido como a cratera de meteorito no Arizona. Esta cratera, que tem mais de 1.200 metros de diâmetro, é uma das melhor preservadas do mundo. Imagine que você está de pé na borda de uma gigantesca tigela criada pela colisão de um meteorito. A energia liberada pelo impacto foi tão grande que se pensa que poderia ter destruído uma cidade inteira em seu momento. No entanto, hoje em dia, é um ponto turístico que atrai milhares de visitantes a cada ano. As histórias de meteoritos não se limitam apenas a eventos catastróficos. Também há relatos de meteoritos que inspiraram a criatividade humana. Um exemplo é o meteorito de Gibeon, que tem sido utilizado para fabricar joias e ferramentas. Este meteorito que caiu na Namíbia é apreciado por sua beleza e singularidade. Algumas peças deste meteorito se tornaram objetos de coleção que representam a conexão entre o espaço e a Terra. Os meteoritos também encontraram seu lugar na ficção científica. Filmes e livros exploraram a ideia de que meteoritos podem conter vida extraterrestre ou tecnologia avançada. Embora isso possa ser pura fantasia, o interesse por esses objetos cósmicos levou muitos a se perguntarem o que mais poderia haver no universo. Que segredos guardam os meteoritos que ainda não descobrimos? Esta pergunta continua intrigando cientistas e sonhadores igualmente. No final do dia, cada meteorito é uma pequena história do universo. Desde sua formação no espaço até sua chegada à Terra, cada um carrega consigo um relato que nos conecta com o passado e nos convida a olhar para o futuro. Cada fragmento é um testemunho da história cósmica que moldou nosso planeta e a vida que conhecemos. O que mais nos revelarão nas próximas décadas? A exploração de meteoritos é uma jornada que mal estamos começando, e cada descoberta nos aproxima um pouco mais de entender nosso lugar no vasto universo. O que há dentro de um meteorito? Essa é uma pergunta fascinante, e se você já se perguntou, está prestes a descobrir um mundo incrível. Os meteoritos são mais do que simples rochas que caem do céu. São fragmentos da história do Sistema Solar. E sua composição pode nos contar muito sobre a formação do nosso planeta e, potencialmente, da própria vida. A maioria dos meteoritos é composta de rocha e metal, mas nem todos são iguais. Existem diferentes tipos, e cada um tem sua própria história para contar. Imagine que cada meteorito é como um livro aberto, cheio de informações sobre o passado. Alguns meteoritos são ricos em ferro, enquanto outros contêm minerais como olivina ou piroxênio. Você sabia que há meteoritos que até contêm água? Isso pode soar estranho, mas é verdade. Esses fragmentos de gelo podem ser um eco dos tempos em que nosso sistema solar ainda estava se formando. Aprofundando um pouco mais, os meteoritos podem ser classificados em 3 grandes grupos: os meteoritos rochosos, os metálicos e os meteoritos mistos, que contêm tanto elementos metálicos quanto rochosos. Você consegue imaginar? Cada tipo de meteorito oferece uma visão de diferentes condições do espaço. Por exemplo, os meteoritos rochosos costumam ser mais antigos. Alguns deles datam de há mais de 4 bilhões de anos, enquanto os metálicos podem ser mais jovens e provêm de asteroides que sofreram colisões. E quanto aos elementos que compõem esses meteoritos? Aqui é onde as coisas ficam interessantes. Muitos meteoritos contêm elementos que são fundamentais para a vida, como carbono, nitrogênio e oxigênio. Você se surpreende ao saber que alguns dos componentes básicos da vida na Terra podem ter chegado em meteoritos? Isso levou os cientistas a teorizar que os meteoritos poderiam ter desempenhado um papel crucial na origem da vida em nosso planeta. Agora, ao descompor um meteorito, podem ser encontradas inclusões, que são pequenas partículas que se formaram no espaço antes que o meteorito se tornasse o que é hoje. Essas inclusões são como cápsulas do tempo que nos mostram a composição química do espaço primitivo. Através dessas pequenas peças, os cientistas podem entender como nosso sistema solar se formou e como os planetas se agruparam. Considerando a importância da composição dos meteoritos, os cientistas desenvolveram métodos para analisá-los em profundidade.
Utilizando técnicas como a espectrometria de massas, podem identificar os isótopos dos elementos presentes e determinar sua idade. Essa informação é valiosa, pois nos ajuda a rastrear as origens da matéria que compõe nosso planeta. Além disso, a composição dos meteoritos também pode servir como um espelho que reflete o estado da Terra em diferentes períodos de sua história. Por exemplo, alguns meteoritos podem ter traços de elementos que se volatilizam em condições extremas, o que sugere que em algum momento esses meteoritos estiveram expostos a circunstâncias semelhantes em nosso próprio planeta. A diversidade de meteoritos e sua composição também suscitam perguntas intrigantes. Poderiam ser portadores de vida microbiana? Alguns cientistas acreditam que os meteoritos podem ter transportado organismos microscópicos no passado, o que abre a porta para a possibilidade de que a vida na Terra não seja um fenômeno único. Nesse sentido, os meteoritos poderiam ser pontes entre diferentes mundos. Os planetas e luas do Sistema Solar também oferecem um contexto fascinante para a composição dos meteoritos. Por exemplo, os meteoritos que provêm de Marte têm características únicas que nos permitem estudar este planeta distante. Ao analisar esses meteoritos marcianos, os cientistas podem obter pistas sobre a história geológica e climática de Marte, bem como sobre a possibilidade de que alguma vez abrigou vida. A importância de estudar a composição dos meteoritos vai além da curiosidade científica. A informação que obtemos deles pode impactar nossa compreensão das mudanças climáticas e de como os impactos de meteoritos influenciaram a evolução da Terra. Por exemplo, os meteoritos que colidiram com nosso planeta no passado deixaram marcas na composição da atmosfera e na biodiversidade. Refletindo sobre tudo isso, é emocionante pensar que esses fragmentos de rocha e metal que caem do céu são, em essência, mensageiros dos segredos do universo. Cada meteorito é uma testemunha silenciosa da história cósmica, levando consigo a memória de sua jornada através do espaço. Assim, da próxima vez que você ver uma chuva de meteoritos, lembre-se de que não está apenas presenciando um espetáculo celestial, mas também está em contato com os vestígios do nosso universo, que oferecem pistas sobre o passado, o presente e talvez até mesmo o futuro da vida. Como os meteoritos nos ajudam na exploração do Sistema Solar? Para entender a resposta, primeiro devemos pensar neles como cápsulas do tempo. Imagine que cada meteorito que cai na Terra é como uma pequena janela que se abre para os segredos do espaço. Mas, que segredos podem nos revelar essas rochas espaciais? Os meteoritos são restos da formação do Sistema Solar e, ao estudá-los, os cientistas podem obter informações valiosas sobre como se formaram os planetas, as luas e outros corpos celestes. Pensemos nisso como se cada meteorito fosse um antigo livro que conta a história de suas viagens pelo cosmos. Ao analisar sua composição química, os pesquisadores podem decifrar o processo que levou à criação do nosso lar no espaço. E quanto à busca por vida em outros planetas? Alguns cientistas acreditam que os meteoritos podem conter pistas sobre a existência de vida além da Terra. Em seu interior poderiam abrigar compostos orgânicos, os blocos de construção da vida, que viajaram de remotos cantos do Sistema Solar. Ao investigar meteoritos que chegaram à Terra, os cientistas estão, em certo sentido, realizando uma espécie de arqueologia interplanetária. Além disso, algumas missões espaciais foram projetadas especificamente para coletar meteoritos em outros corpos celestes. Por exemplo, a missão Hayabusa da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão trouxe amostras do asteroide Itokawa. Esse tipo de missão é como expedições a um mundo inexplorado, onde os cientistas podem coletar presentes da antiguidade do Sistema Solar. Você consegue imaginar ser parte de uma equipe que está coletando rochas de outro planeta? A emoção de descobrir algo que flutuou no espaço durante milhões de anos é indescritível. A busca por meteoritos também tem um componente de segurança. Os cientistas estão constantemente monitorando o céu em busca de objetos que possam representar uma ameaça para a Terra. Ao estudar meteoritos, podem rastrear suas trajetórias e, em alguns casos, prever seus movimentos. É como ser um guardião do céu, garantindo que nosso planeta esteja a salvo de possíveis colisões. Além disso, os meteoritos podem oferecer pistas sobre os processos que ocorrem em outros planetas. Por exemplo, o estudo de meteoritos provenientes de Marte forneceu informações sobre a geologia e a atmosfera do planeta vermelho. Esses fragmentos de Marte são como mensageiros que trazem histórias sobre um mundo que fascinou a humanidade durante séculos.
Não é incrível pensar que cada meteorito poderia ser um pedaço de outro planeta, contando-nos sobre seu passado? Alguns meteoritos são tão antigos que se formaram até antes de existir a Terra. Esses meteoritos primitivos são como cápsulas do tempo que nos permitem olhar para trás na história do Sistema Solar. Estudá-los é como ter uma conversa com o passado, descobrindo como era o universo há bilhões de anos. Mas, por que essas rochas espaciais são tão importantes? A resposta é que os meteoritos não apenas nos contam sobre a história do Sistema Solar, mas também podem nos ajudar a compreender melhor nosso próprio planeta. Ao aprender sobre sua composição, os cientistas podem obter informações sobre a formação da Terra e a evolução de seu clima. A exploração de meteoritos também pode abrir novas possibilidades para a mineração espacial. À medida que a tecnologia avança, a ideia de extrair recursos de asteroides se torna uma realidade cada vez mais próxima. Isso poderia fornecer uma fonte inesgotável de materiais para a Terra, o que, por sua vez, poderia mudar a forma como vivemos. Alguns meteoritos contêm metais preciosos e minerais raros, tornando-os alvos atraentes para futuras missões. Imagine um futuro onde os recursos de outros corpos celestes possam ser utilizados para melhorar a vida na Terra. A exploração de meteoritos não é apenas uma aventura científica, mas também uma busca por soluções para os desafios que enfrentamos em nosso planeta. Nesse contexto, a colaboração internacional se torna crucial. Cientistas de todo o mundo trabalham juntos para estudar meteoritos e compartilhar suas descobertas. Esse esforço coletivo é um lembrete de que, apesar de nossas diferenças, todos compartilhamos um interesse comum em descobrir os mistérios do universo. Cada meteorito que chega à Terra é um lembrete de que o universo é um lugar vasto e em constante mudança. Nos convida a continuar explorando, a continuar questionando e a continuar aprendendo. A curiosidade humana nos levou aos cantos mais distantes do planeta e além, e os meteoritos são uma parte essencial dessa aventura. Então, da próxima vez que você ver uma chuva de meteoros, lembre-se de que não são apenas flashes no céu. São fragmentos de história, peças de quebra-cabeça que nos ajudam a entender nosso lugar no cosmos e a sonhar com um futuro nas estrelas. A exploração de meteoritos é uma jornada sem fim, cheia de descobertas que ainda estão por vir. Até onde podemos chegar? Apenas o tempo e nossa curiosidade dirão. Você já parou para pensar em como os meteoritos influenciaram nosso clima ao longo da história? Esses visitantes do espaço não são apenas objetos que cruzam o céu em forma de flashes. Eles têm o potencial de mudar o curso da vida na Terra. Quando um meteorito impacta nosso planeta, não provoca apenas um espetáculo visual, mas pode causar mudanças drásticas no meio ambiente. Imagine um enorme meteorito colidindo com a Terra. A energia liberada nesse momento pode ser equivalente a milhares de bombas atômicas. Mas além da explosão inicial, o impacto pode lançar grandes quantidades de poeira e partículas na atmosfera, bloqueando a luz solar. Esse fenômeno foi denominado inverno de impacto e pode levar a um resfriamento global que afeta todas as formas de vida no planeta. Quais foram as consequências desses impactos? Um dos exemplos mais conhecidos é o que é considerado responsável pela extinção dos dinossauros. Há aproximadamente 65 milhões de anos, um meteorito do tamanho de uma montanha colidiu com o que hoje é a península de Yucatán, no México. Esse evento não apenas provocou incêndios florestais e tsunamis, mas também alterou o clima por anos, criando um inverno que fez com que muitas espécies não conseguissem sobreviver. Mas nem todos os impactos tiveram efeitos tão devastadores. Ao longo da história geológica da Terra, ocorreram numerosos impactos que contribuíram para a evolução do clima. Ao introduzir minerais e outros compostos na atmosfera e nos oceanos, os meteoritos podem ter influenciado a química do nosso planeta, promovendo mudanças que facilitaram o surgimento de novas formas de vida. Assim, esses objetos do espaço não são apenas destrutivos, mas também podem ser agentes de mudança. O que aconteceria se um pequeno meteorito caísse hoje em dia? A maioria dos meteoritos que chegam à Terra é do tamanho de um grão de areia e se desintegra na atmosfera antes de chegar à superfície. Mas se um de tamanho considerável impactasse, poderíamos ver efeitos locais significativos, como incêndios ou mudanças na temperatura. No entanto, os cientistas desenvolveram modelos e simulações para prever e entender esses eventos, o que nos ajuda a nos preparar. Ao longo dos anos, aprendemos que os meteoritos são parte de um ciclo natural que pode influenciar nosso clima a longo prazo. A história do planeta está cheia de episódios em que os impactos deixaram sua marca.
Alguns pesquisadores sugerem que eles poderiam até ter contribuído para a formação de nossas camadas de ozônio e outros componentes essenciais para a vida. Assim, a relação entre meteoritos e clima é mais complexa do que parece à primeira vista. A pesquisa sobre meteoritos também nos dá pistas sobre como eles poderiam afetar o clima no futuro. Embora a humanidade tenha avançado no monitoramento desses objetos, sempre existe um grau de incerteza. À medida que continuamos explorando o espaço, surgem perguntas intrigantes. Poderiam haver meteoritos que alterem o clima de outra maneira, talvez ao liberar gases de efeito estufa? Ou, mais crucialmente, como podemos proteger nosso planeta de impactos que poderiam desencadear catástrofes climáticas? As lições do passado são essenciais para entender nosso futuro. À medida que analisamos os registros geológicos e climáticos, vemos padrões que nos ajudam a compreender como os meteoritos influenciaram as mudanças climáticas ao longo da história. A relação entre os impactos e as mudanças climáticas não é apenas um tema de interesse acadêmico. Suas implicações são reais e podem afetar nossas vidas. O estudo dos meteoritos também se relaciona com um fenômeno fascinante conhecido como ciclo do carbono. Alguns cientistas acreditam que os impactos de meteoritos liberaram carbono na forma de gases que, ao serem absorvidos pela Terra, contribuíram para regular o clima ao longo de milhões de anos. Isso mostra como um evento aparentemente destrutivo pode ter efeitos duradouros e positivos na Terra. A busca por meteoritos em diferentes partes do mundo e sua análise nos fornece informações valiosas. Os cientistas estão trabalhando arduamente para entender não apenas os meteoritos em si, mas também os impactos que tiveram em nosso planeta. Através dessa pesquisa, vislumbra-se um futuro em que podemos antecipar e mitigar os efeitos de futuros impactos. Em resumo, a conexão entre meteoritos e mudança climática é uma história de destruição e criação, de fins e novos começos. Esses objetos do espaço que viajaram por milhões de anos têm o poder de modificar nosso clima e, portanto, nossa existência. Da próxima vez que você observar uma chuva de meteoritos, lembre-se de que não está apenas presenciando um espetáculo cósmico, mas também testemunhando uma dança antiga que influenciou a vida na Terra de maneiras mais profundas do que podemos imaginar. A história dos meteoritos é, em última análise, uma história do nosso próprio planeta e sua evolução. Você já olhou para o céu estrelado e se perguntou quais segredos o universo guarda? A verdade é que entre as estrelas e os planetas existem pequenos viajantes que têm muito a nos contar. Estamos falando dos meteoritos. Esses fragmentos de rocha e metal que cruzam o espaço e que, ao cair na Terra, trazem pistas sobre o passado do cosmos. Mas o que esses mensageiros de outros mundos realmente nos dizem? Os meteoritos são como cartas de amor do universo, enviadas ao nosso planeta em busca de atenção. Cada um deles é uma testemunha da história do Sistema Solar, um fragmento de um tempo em que os planetas e asteroides se formaram. Ao analisá-los, os cientistas podem desvendar os mistérios de como tudo começou. Imagine que cada meteorito é um capítulo de um livro antigo. Ao lê-los, podemos entender melhor o relato da nossa existência. Às vezes, os meteoritos revelam informações sobre a composição de outros planetas. Eles são como pequenos embaixadores que nos contam sobre seu lar. Por exemplo, alguns meteoritos vêm de Marte e chegaram até nós após colisões naquele planeta. Ao estudá-los, os cientistas não apenas aprendem sobre Marte, mas também obtêm pistas sobre as condições que poderiam ter existido lá. Poderia ter havido vida em Marte? Essas perguntas nos fazem refletir sobre nossa própria existência, mas a história não termina aí. Os meteoritos também são uma janela para o futuro. Eles nos ajudam a compreender como os corpos celestes se formaram e, ao fazer isso, nos permitem antecipar o comportamento de outros objetos no espaço. Assim, ao estudar suas trajetórias e composições, os astrônomos podem prever eventos cósmicos que poderiam influenciar nosso planeta. É como ter um mapa do tesouro que nos guia em direção ao desconhecido. Um fenômeno fascinante são as chuvas de meteoros. Durante certos momentos do ano, o céu se enche de estrelas cadentes e muitas vezes nos perguntamos, de onde vêm? Essas chuvas são o resultado da interação entre a Terra e os restos de cometas que deixaram sua trilha ao longo dos séculos. Cada vez que vemos uma estrela cadente, estamos testemunhando a história de um cometa que viajou pelo espaço durante milhões de anos. É um lembrete de que estamos conectados ao universo de maneiras que mal começamos a compreender.
Alguns meteoritos também contêm elementos raros que podem oferecer pistas sobre a formação da Terra. Por exemplo, o ferro e o níquel, encontrados em certos meteoritos, podem nos dar informações sobre como o núcleo do planeta se desenvolveu. Isso é como se estivéssemos desenterrando os segredos da própria Terra, revelando um passado que permaneceu oculto por éons. A fascinação por meteoritos não se limita apenas aos cientistas. Ao longo da história, eles foram fonte de inspiração para mitos e lendas. Quem nunca ouviu histórias de deuses que caem do céu? Em muitas culturas, os meteoritos foram considerados como sinais divinos ou como portadores de boa sorte. Essa conexão entre o celestial e o terreno nos mostra como os meteoritos influenciaram a forma como entendemos nosso lugar no universo. À medida que a tecnologia avança, também avança nossa capacidade de estudar esses objetos. Telescópios e sondas espaciais ampliaram nossa visão do cosmos, permitindo-nos ver meteoritos em lugares que antes eram inacessíveis. Cada descoberta é um novo passo em direção à compreensão de nosso ambiente cósmico. E cada fragmento de rocha que trazemos à Terra é uma história que merece ser contada. Os meteoritos também nos fazem questionar nosso futuro. Poderiam ser perigosos para o nosso planeta? Ao longo da história, vimos como impactos de meteoritos mudaram o curso da vida na Terra. Desde a extinção dos dinossauros até as crateras que adornam nossa paisagem, esses eventos tiveram um impacto profundo na evolução da vida. Estamos preparados para enfrentar um futuro em que um meteorito poderia ameaçar nossa existência? A busca por meteoritos também se tornou um campo de estudo fascinante. Os cientistas estão constantemente desenvolvendo novos métodos para rastrear e estudar meteoritos, utilizando tecnologia avançada para monitorar o céu e analisar os restos que caem na Terra. Essa busca não é apenas científica, mas também uma aventura que nos conecta com o cosmos de maneira única e emocionante. Os meteoritos são muito mais do que simples rochas que caem do céu. Eles são portadores de histórias antigas e mensageiros do universo. Falam sobre nosso passado, nos inspiram no presente e nos desafiam a pensar no futuro. Da próxima vez que você ver uma estrela cadente, lembre-se de que não está apenas testemunhando um fenômeno natural, mas está sendo testemunha de um relato cósmico que continua se desenrolando. Esta jornada, que começou há bilhões de anos, continua sendo um mistério a ser desvendado, e cada meteorito que cai na Terra é uma oportunidade para nos aproximarmos um pouco mais da verdade. Os meteoritos são mais do que simples rochas que caem do céu, representam um potencial risco para o nosso planeta. Mas quais são esses riscos e como nos afetam realmente? Muitas vezes, pensamos nos meteoritos como grandes pedras voadoras que poderiam causar caos se impactassem a Terra. Mas a verdade é que sua história e consequências são muito mais complexas. Quando um meteorito entra na nossa atmosfera, ele se aquece e começa a se desintegrar. Esse fenômeno pode ser espetacular, mas nem todos os meteoritos que entram na atmosfera chegam a tocar o solo. O que acontece então com as rochas que se desintegram no ar? A maioria se transforma em poeira e cinzas. Mas o que ocorre quando um desses meteoritos sobrevive à sua travessia? Imagine um impacto significativo. Um meteorito do tamanho de um carro pode liberar a mesma energia que várias toneladas de explosivos. Ao longo da história, fomos testemunhas de impactos que mudaram o rumo da vida na Terra. Você já ouviu falar do meteorito que levou à extinção dos dinossauros? Sua colisão com nosso planeta há aproximadamente 65 milhões de anos teve um efeito devastador. Mas nem todos os impactos são tão catastróficos. Há eventos menores que, embora não causem extinções, podem ter efeitos locais significativos. Por exemplo, o meteorito de Tunguska, que explodiu sobre a Sibéria em 1907, derrubou árvores em uma área do tamanho de um pequeno país. Esse tipo de evento nos faz refletir sobre nossa vulnerabilidade. Estamos preparados para um impacto maior? As agências espaciais de todo o mundo estão monitorando constantemente o espaço em busca de objetos que possam representar uma ameaça. A boa notícia é que a maioria dos meteoritos é pequena e se desintegra antes de tocar o solo. No entanto, há alguns que, embora pequenos, podem causar danos. Um meteorito do tamanho de uma bola de beisebol pode causar ferimentos se cair em um lugar povoado. E aqui surge outra pergunta intrigante. O que aconteceria se um meteorito do tamanho de uma cidade estivesse se dirigindo para nós? Seria um evento apocalíptico? As simulações mostram que o impacto poderia causar tsunamis, incêndios florestais e uma nuvem de poeira que obscureceria o sol, afetando o clima por anos.
A realidade é que, embora os impactos de meteoritos sejam raros, não são impossíveis. As probabilidades de que um evento catastrófico ocorra são baixas, mas a magnitude de seu impacto pode ser imensa. Por isso, a comunidade científica está trabalhando arduamente em projetos de pesquisa e monitoramento. Estão sendo desenvolvidas tecnologias para desviar asteroides e meteoritos potencialmente perigosos. Mas isso é realmente possível? A ficção científica explorou essa ideia durante anos. Nos filmes, frequentemente vemos heróis que se lançam ao espaço para destruir um asteroide. Na vida real, as soluções são mais complicadas e requerem uma abordagem coletiva da comunidade internacional. A colaboração entre nações é crucial, já que um impacto não discrimina entre fronteiras. Além disso, os meteoritos também têm sido objeto de estudo para compreender a origem da vida na Terra. Alguns cientistas acreditam que os compostos químicos necessários para a vida puderam ter chegado ao nosso planeta através de meteoritos. Essa conexão nos lembra que, embora sejam potencialmente perigosos, também são portadores de segredos sobre nossa existência. Enquanto refletimos sobre os riscos dos meteoritos, é essencial manter uma perspectiva equilibrada. Não devemos viver com medo, mas sim com consciência. A educação e a preparação são nossas melhores ferramentas para enfrentar qualquer eventualidade. A ciência avança e cada descoberta nos aproxima um passo mais de entender esses fenômenos. Em última análise, os meteoritos são um lembrete da fragilidade e da surpresa que é nossa existência neste vasto universo. Enfrentamos riscos, mas também oportunidades de aprender e crescer. Ao observar o céu noturno, deveríamos nos sentir inspirados pela beleza das estrelas e, ao mesmo tempo, lembrar que no vasto cosmos estamos em uma dança constante com o desconhecido. Assim, da próxima vez que olhar para cima e ver uma estrela cadente, lembre-se de que por trás daquela luz há história, ciência e, em alguns casos, um lembrete de que a Terra é um lugar único e valioso que merece ser protegido e compreendido. A relação entre meteoritos e nossa vida na Terra é um tema fascinante e cheio de nuances. E continuar explorando isso será fundamental para nossa sobrevivência e entendimento no futuro. As chuvas de meteoros são como o espetáculo de fogos de artifício do universo. Cada vez que o céu se ilumina com a passagem de uma dessas pequenas rochas, é um lembrete de que estamos cercados por um vasto cosmos cheio de surpresas. Mas como sabemos quando e onde ocorrerão essas chuvas? É aqui que entram em cena os projetos de pesquisa e monitoramento de meteoros. Os cientistas utilizam uma variedade de ferramentas e tecnologias para rastrear essas chuvas. Pense nos astrônomos como detectores de tendências nas redes sociais, sempre atentos aos padrões e comportamentos. Monitoram o céu em busca de indícios de atividade, utilizando telescópios e satélites que vigiam o espaço, como se fossem grandes olhos olhando para cima. Isso lhes permite antecipar quando será o próximo espetáculo de meteoros e onde será mais visível. A pergunta que surge é: que tipo de dados eles coletam? Imagine que você está em um show e quer saber qual música será tocada a seguir. Os astrônomos fazem algo semelhante ao analisar o movimento dos meteoros. Coletam informações sobre sua trajetória, velocidade e composição, o que os ajuda a entender de onde vem. Assim como um detetive que junta pistas para resolver um mistério, os cientistas unem as peças para contar a história desses viajantes cósmicos. Uma das iniciativas mais empolgantes nesse campo é o uso de redes de câmeras que capturam o momento em que um meteoro atravessa a atmosfera. Essas câmeras são como testemunhas oculares do céu, registrando cada brilho e faísca. Os dados que coletam são fundamentais para determinar a frequência das chuvas de meteoros e sua intensidade. Mas, como todas essas informações são compartilhadas, a colaboração é fundamental. Pesquisadores de todo o mundo trabalham juntos, compartilhando suas descobertas como se fossem ingredientes de uma receita cósmica. Essa cooperação permite que todos avancem em sua compreensão do fenômeno. Além disso, as redes de monitoramento não se concentram apenas na Terra. Existem projetos que estudam meteoros em outros planetas e luas, como Marte e Europa, uma das luas de Júpiter. Por quê? Porque esses corpos celestes também estão expostos a impactos de meteoros, e entender como isso os afeta pode nos dar pistas sobre a história do Sistema Solar. É como examinar diferentes capítulos de um livro para entender a trama completa. Agora, qual é o papel das comunidades de entusiastas em tudo isso? Existem grupos de apaixonados que se dedicam a observar meteoros e relatar seus avistamentos. Esses caçadores de meteoros são vitais.
pois ajudam os cientistas a coletar dados de locais remotos. Imagine que todos estamos conectados por um fio invisível, onde cada pequeno avistamento conta para o grande quebra-cabeça do universo. Sua participação mostra como a curiosidade humana pode contribuir para a ciência, transformando cada pessoa em um possível pesquisador. Vamos falar também sobre os avanços tecnológicos. As últimas décadas testemunharam um desenvolvimento impressionante na capacidade de observar o céu. Drones e satélites avançados estão facilitando a busca por meteoros em locais de difícil acesso. Pense nisso como uma equipe de exploradores que utiliza ferramentas modernas para descobrir tesouros ocultos. Cada nova descoberta pode mudar nossa compreensão de como esses corpos celestes se formam e evoluem. A pergunta que muitos se fazem é: como podem ser prevenidos os impactos de meteoros? Os projetos de monitoramento são projetados não apenas para observar, mas também para prever. Ao identificar trajetórias potencialmente perigosas, os cientistas podem alertar a comunidade internacional. É como ter um sistema de alarme que nos avisa antes que uma tempestade chegue. A preparação é essencial, e saber o que fazer em caso de um impacto pode fazer a diferença. O impacto positivo dessas pesquisas não se limita apenas à ciência. Também se estende à educação e divulgação. Programas em escolas e universidades ensinam as novas gerações sobre a importância dos meteoros e como eles podem influenciar nosso planeta. A cada aula, semeia-se a semente da curiosidade, inspirando futuros cientistas que continuarão o trabalho de seus predecessores. À medida que avançamos no estudo dos meteoros, torna-se evidente que cada uma dessas iniciativas é um passo em direção a uma maior compreensão do universo. As chuvas de meteoros são mais do que um fenômeno visual. São uma janela para a história do nosso sistema solar. Cada fragmento de rocha que cai é um lembrete de que somos parte de algo muito maior, um cosmos em constante mudança. Finalmente, a colaboração internacional em projetos de monitoramento de meteoros não apenas fortalece a ciência, mas também promove a paz e a unidade. Em um mundo onde frequentemente se fala de divisões, o céu nos conecta a todos. Juntos, estamos trabalhando para desvendar os segredos que o universo ainda guarda. E cada chuva de meteoros é uma oportunidade para olhar para cima e nos maravilhar com o que nos rodeia. Atualmente, a ciência avançou a passos largos no estudo dos meteoritos. Mas como nossa forma de entender esses corpos celestes mudou nas últimas décadas, à medida que as tecnologias se tornaram mais sofisticadas, nossa capacidade de observar, analisar e compreender os meteoritos cresceu exponencialmente. Isso levou a descobertas fascinantes que, em muitos casos, desafiaram as ideias preconcebidas sobre a origem e a natureza do universo. A era moderna tem sido marcada pela revolução digital e pelo desenvolvimento de ferramentas de alta precisão. O que isso significa para os astrônomos que estudam meteoritos? Imagine um telescópio que pode detectar objetos no espaço que são menores que uma bolinha de gude, mesmo a milhões de quilômetros de distância. Essa capacidade permitiu que os cientistas captassem eventos e detalhes que antes eram considerados impossíveis de observar. Graças a esses avanços, agora podemos rastrear chuvas de meteoritos com uma precisão sem precedentes. Além disso, o uso de satélites mudou drasticamente a forma como monitoramos o espaço. Esses olhos no céu são capazes de detectar mudanças na atmosfera e nas trajetórias dos meteoritos, fornecendo dados valiosos em tempo real. Com essas informações, os cientistas podem prever chuvas de meteoritos e alertar a população, algo que antes era pura especulação. É como ter uma previsão do tempo cósmico, onde podemos nos preparar para eventos extraordinários. A colaboração internacional entre cientistas também desempenhou um papel crucial na pesquisa de meteoritos. Você sabia que há equipes de astrônomos de diferentes países trabalhando juntas para estudar chuvas de meteoritos? Isso não apenas amplia o alcance da pesquisa, mas também permite compartilhar recursos e dados. O trabalho em conjunto levou a descobertas que de outra forma nunca teriam visto a luz. É uma verdadeira prova de que o conhecimento não tem fronteiras. A ciência cidadã adicionou uma nova dimensão a este campo. Cada vez mais, aficionados e entusiastas da astronomia estão contribuindo para a coleta de dados sobre meteoritos. Aplicativos móveis permitem que as pessoas relatem avistamentos, ajudando os cientistas a mapear chuvas de meteoritos de maneira mais eficaz. Isso demonstra que o interesse pelos meteoritos não se limita apenas aos especialistas. Qualquer pessoa com curiosidade pode participar da exploração do cosmos.
Os modelos de simulação por computador também revolucionaram o estudo dos meteoritos. Através de simulações detalhadas, os cientistas podem prever como e onde ocorrerão as chuvas de meteoritos, além de analisar os possíveis impactos na Terra. Isso é comparável a ter um simulador de voo que permite aos pilotos praticar diferentes cenários sem sair do chão. Com essas ferramentas, os pesquisadores podem se preparar para uma variedade de eventualidades. Mas qual é o impacto desses avanços em nossa compreensão dos meteoritos? Agora podemos rastrear sua origem, sua composição e, o mais intrigante, seu potencial para conter informações sobre a criação do nosso sistema solar. Alguns meteoritos são como cápsulas do tempo, nos levando de volta aos primeiros dias do universo. Isso nos oferece uma perspectiva única sobre a história do nosso planeta e além. As missões espaciais adicionaram um novo nível de emoção à pesquisa de meteoritos. Você consegue imaginar que uma sonda espacial pode pousar em um asteroide e coletar amostras para trazer de volta à Terra? Isso já aconteceu. Missões como Hayabusa e Osiris-Rex coletaram material de asteroides, permitindo que os cientistas estudassem meteoritos em sua forma mais pura. Essas amostras são como tesouros cósmicos que podem nos revelar segredos sobre a formação de planetas e a evolução do sistema solar. Os avanços na tecnologia de espectroscopia também permitiram que os pesquisadores analisassem a composição química dos meteoritos de maneira mais eficiente. Essa técnica, que permite estudar a luz refletida pelos meteoritos, forneceu informações cruciais sobre os elementos que os compõem. É como ler um livro antigo. Cada página revela algo novo sobre sua história e seu lugar no universo. Esse tipo de análise nos permite entender não apenas de onde vêm, mas também como interagiram com outros corpos celestes. A exploração de meteoritos não para aqui. Há pesquisas em andamento que buscam utilizar esses corpos para entender fenômenos ainda maiores, como a matéria escura e a energia escura. Que informações podem nos fornecer sobre esses mistérios do universo? Os cientistas estão cada vez mais convencidos de que os meteoritos podem ser uma chave para desbloquear alguns dos segredos mais profundos do cosmos. O estudo de meteoritos também levou à criação de novas tecnologias em outros campos. Por exemplo, os materiais desenvolvidos para resistir às altas temperaturas da entrada na atmosfera encontraram aplicações na indústria aeroespacial e na tecnologia de materiais avançados. Isso demonstra que a pesquisa de meteoritos não se limita apenas à astronomia. Seu impacto se estende à tecnologia e à vida cotidiana, à medida que continuamos avançando na compreensão dos meteoritos. Também enfrentamos questões éticas e de segurança. Como devemos lidar com os meteoritos que podem ser perigosos para a Terra? Que medidas devemos tomar para proteger nosso planeta de possíveis impactos? A ciência moderna não se concentra apenas na curiosidade, mas também na responsabilidade de cuidar do nosso lar. Finalmente, é importante lembrar que o estudo de meteoritos é um campo em constante evolução. Cada nova descoberta nos aproxima um passo mais de compreender nosso lugar no universo. Com cada chuva de meteoritos, cada fragmento que cai na Terra, temos a oportunidade de aprender e crescer. A curiosidade humana nos impulsiona a continuar explorando, a continuar perguntando e, acima de tudo, a continuar olhando para o céu, em busca de respostas para as perguntas que ainda não formulamos. A era moderna na pesquisa de meteoritos é apenas o começo de uma aventura cósmica que promete ser tão fascinante quanto o próprio universo. O que aconteceria se eu te dissesse que os meteoritos não caem apenas na Terra, mas também podem ser coletados de outros mundos? A busca por meteoritos em outros corpos celestes é uma aventura que nos convida a descobrir os segredos do universo. Imagine poder segurar em suas mãos um fragmento de outro planeta, uma testemunha da história do Sistema Solar. Mas como conseguimos chegar até eles? As missões espaciais são como exploradores do espaço. E seu objetivo não é apenas observar, mas também coletar amostras. Pense nelas como caçadores de tesouros que navegam pelo vasto oceano do cosmos. Uma das missões mais famosas é a missão da sonda japonesa Hayabusa, que conseguiu pousar em um asteroide chamado Itokawa. Esta pequena rocha espacial foi o lugar onde os cientistas puderam coletar poeira e pequenas pedras, trazendo-as de volta à Terra. Não é incrível que o primeiro contato que tivemos com um asteroide foi graças à coragem de uma máquina? Outra missão fascinante é a da sonda Osiris-Rex da NASA, que se dirigiu ao asteroide Bennu. Este asteroide é considerado um fóssil do Sistema Solar, pois permaneceu praticamente inalterado durante bilhões de anos.
Que segredos ele poderia revelar? Em outubro de 2020, a sonda se aproximou o suficiente para coletar poeira e rochas, uma façanha impressionante que nos proporciona um vislumbre do passado. Cada grão de material coletado é como uma página de um livro antigo que nos fala da história do espaço. Mas por que é tão importante estudar os meteoritos de outros corpos celestes? A resposta é simples. Eles nos ajudam a entender a formação do sistema solar e, por extensão, a história do nosso próprio planeta. Ao analisar a composição desses meteoritos, os cientistas podem descobrir como os planetas se formaram e quais condições existiam em seus primórdios. É como um quebra-cabeça cósmico, onde cada peça nos ajuda a completar a imagem da nossa existência. À medida que avançamos em nossa exploração, encontramos que alguns meteoritos contêm compostos orgânicos, o que desperta perguntas intrigantes. Esses compostos poderiam ser os blocos de construção da vida? A ideia de que a vida na Terra poderia ter uma origem extraterrestre é fascinante e tem sido objeto de debate por décadas. Ao coletar meteoritos de outros corpos celestes, estamos, de certa forma, buscando respostas a uma das maiores perguntas da humanidade. Além de asteroides, as luas de outros planetas também são alvos de nossas missões. A lua de Júpiter, Europa, é um lugar de interesse particular. Acredita-se que sob sua superfície congelada exista um oceano de água líquida. Se conseguirmos enviar uma missão lá, poderíamos coletar amostras que nos dirão muito sobre a possibilidade de vida em mundos distantes. A ideia de que um simples pedaço de gelo de Europa poderia conter a chave para entender se não estamos sozinhos no universo é realmente emocionante. Agora, vamos falar sobre a tecnologia que torna essas missões possíveis. As sondas espaciais estão equipadas com ferramentas avançadas, como braços robóticos e sistemas de análise química. É como se tivéssemos um pequeno laboratório no espaço, preparado para realizar experimentos em um ambiente completamente diferente. Tudo isso se traduz em um enorme esforço global, onde cientistas e engenheiros trabalham juntos para tornar possível o que antes era apenas um sonho. O uso de tecnologias de alta precisão permite que as sondas não apenas coletem amostras, mas também analisem sua composição em tempo real. Isso significa que, enquanto estão em um asteroide ou lua, podem enviar informações de volta à Terra. Imagine a emoção dos cientistas ao receber dados frescos das fronteiras do espaço. Cada nova informação é como uma faísca de descoberta que ilumina nosso entendimento do universo. As missões de coleta de meteoritos também nos fornecem dados sobre os riscos que enfrentamos. Ao conhecer mais sobre a composição e as trajetórias desses corpos celestes, podemos nos preparar melhor para evitar possíveis impactos na Terra. É um lembrete de que nossa curiosidade e desejo de explorar também trazem a responsabilidade de proteger nosso lar. A colaboração internacional desempenha um papel crucial nesses esforços. Países de todo o mundo se unem para compartilhar recursos e conhecimentos, o que enriquece nossas missões. A exploração do espaço se tornou um esforço global, onde cada nação contribui com seu talento e habilidades. Isso nos ensina que, embora estejamos separados por vastas distâncias, todos compartilhamos o mesmo lar, a Terra. À medida que as missões continuam, também se abrem novas oportunidades para a pesquisa. Imagine um futuro em que possamos viajar a outros planetas e coletar amostras de forma rotineira. Cada nova descoberta poderia mudar nossa compreensão do universo e de nós mesmos. A curiosidade humana não tem limites, e a cada passo que damos, nos aproximamos um pouco mais de desvendar os mistérios da existência. A exploração de meteoritos em outros corpos celestes é uma janela aberta para o passado e o futuro. Cada fragmento que coletamos é uma história que espera ser contada, um eco de tempos antigos que nos conecta com a história do cosmos. Da próxima vez que olhar para o céu e ver uma estrela cadente, lembre-se de que talvez, em algum lugar remoto, haja um meteorito esperando para ser descoberto, uma testemunha silenciosa das maravilhas do universo. A aventura apenas começa. Como se sente ao olhar para o céu e ver uma estrela cadente cruzando a escuridão? Essa faísca brilhante, muitas vezes considerada um simples espetáculo visual, é na verdade um lembrete da dança cósmica que tem ocorrido por bilhões de anos. Ao contemplar esses flashes, é fácil esquecer que cada meteorito que vemos é um fragmento da história do universo, um viajante solitário que percorreu distâncias inimagináveis. Mas, o que esses viajantes cósmicos realmente nos ensinam sobre nosso lugar no universo? Os meteoritos não são apenas testemunhas da história, mas também peças-chave no quebra-cabeça da vida.
Imagine que cada meteorito é como uma cápsula do tempo, levando consigo segredos sobre a formação dos planetas e a evolução da vida. Não é incrível pensar que esses objetos, que podem parecer simples rochas no céu, podem conter informações essenciais sobre como nossa existência começou? No decorrer de nossa exploração, aprendemos que os meteoritos podem oferecer pistas sobre a composição de outros corpos celestes. O que isso significa para nós? Significa que, ao estudar esses fragmentos que caem na Terra, estamos, na verdade, enviando uma mensagem ao universo. Estamos aqui, dispostos a descobrir e entender. Cada meteorito é uma janela aberta para os mistérios do cosmos, revelando as histórias de sua jornada através da vastidão do espaço. As chuvas de meteoritos são um fenômeno natural fascinante que também nos convida a refletir sobre nossa conexão com o universo. Ao observar esses flashes no céu, podemos nos perguntar: quantas pessoas olharam para cima e sentiram a mesma admiração ao longo da história? Desde tempos antigos, os meteoritos capturaram a imaginação das civilizações, inspirando mitos e lendas. Não é intrigante como um simples meteorito pode influenciar nossa cultura e espiritualidade? Na era moderna, desenvolvemos tecnologias que nos permitem estudar os meteoritos de maneira mais detalhada. Isso nos leva a perguntar: o que mais podemos aprender? À medida que nossos telescópios e sondas espaciais examinam o espaço, os meteoritos se tornam mensageiros de um passado que ainda está esperando para ser descoberto. Cada nova descoberta nos aproxima mais de entender como nosso sistema solar se formou e, talvez, até mesmo como a vida se originou. É importante lembrar que, embora os meteoritos possam parecer inofensivos, também apresentam riscos para nosso planeta. No entanto, em vez de nos deixarmos levar pelo medo, devemos nos concentrar na preparação e na pesquisa. Não é um desafio emocionante saber que a humanidade se une para enfrentar os perigos do espaço? A ciência nos oferece ferramentas e conhecimentos que nos ajudam a mitigar esses riscos e a nos preparar para o inesperado. A busca por meteoritos também nos leva a refletir sobre o futuro da exploração espacial. Estamos preparados para ir além do nosso planeta? Com cada missão que envia sondas a outros mundos, como Marte ou os asteroides, nos aproximamos um passo mais de compreender a história do Sistema Solar. Quem sabe quais descobertas nos aguardam nesses corpos celestes distantes? Enquanto nos aprofundamos na próxima era de exploração, os meteoritos continuarão sendo um ponto de referência. Eles nos lembram que somos parte de um vasto universo em constante mudança. Não é reconfortante pensar que, embora enfrentemos desafios, também temos a capacidade de descobrir e aprender? Cada meteorito que cai é uma oportunidade para nos unirmos como espécie e explorar o cosmos juntos. Em conclusão, os meteoritos são muito mais do que simples rochas que caem do céu. São fragmentos da história do universo, mensageiros de um passado distante e fundamentais para nosso futuro. Ao olhar para o céu e contemplar uma chuva de meteoritos, estamos nos conectando com algo muito maior do que nós mesmos. Eles nos convidam a sonhar, a investigar e a continuar explorando. Então, da próxima vez que você ver uma estrela cadente, lembre-se de que você não está apenas testemunhando um espetáculo, mas também um fragmento da história do universo que está esperando para ser revelado. A aventura de entender nosso lugar no cosmos apenas começou, e cada meteorito que cai é um lembrete de que sempre há mais a descobrir. Você está pronto para continuar explorando?